Deixa eu trazer uma palavra ao seu coração, você que está ligado aí comigo, tá? Você que está na sintonia aí. Olha só, eu quero ler aqui o livro de Mateus, capítulo 7, verso de número 24. Olha o que diz esse texto. Olha só que poderoso isso aqui. Né? Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, presta atenção, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada na rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa na areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e a caiu, e foi grande a sua queda. Eu quero que você ouça essa palavra profética que eu tenho no seu coração, porque com base nessa palavra eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar pela sua família. Você que está aí do outro lado, quem sabe você está esperando um milagre, tem orado a Deus por um milagre, e eu quero orar por você, tá? Pode tirar aqui de baixo, aqui, Renatinha, pode tirar. E eu quero orar pelo seu coração. Mas antes, eu quero que você ouça essa palavra. Ó, aqui fala de dois acontecimentos. Falam de duas casas, e sobre essas duas casas sopraram um vento. Veio o vento, vem a tempestade, só que a diferença é que uma casa ela cai e a outra não, tá? Uma casa fica em pé, a casa estava firmada na rocha, e a outra casa foi terrível a destruição, assim finaliza o texto. E quando Jesus ele usa essas metáforas, ele usa justamente para falar sobre aqueles que ouvem a palavra do Senhor e pratica, aqueles que não. Porque ouvir é uma coisa, agora praticar é totalmente diferente. A igreja está cheia de ouvintes, né? Talvez você também seja um ouvinte, mas se você não praticar o que você ouve lá na sua igreja, nos estudos bíblicos, nos discipulados, nas escolas teológicas, ou se você não praticar aquilo que vai ser dito aqui agora, nada vai fazer sentido para você. E não é porque essa palavra ela não tem poder. Não é isso. Não é sobre isso. Tá? É porque você precisa colocar em prática para que isso tenha poder na sua vida. Há muitas pessoas que dizem, eu creio, eu acredito, mas a gente só vai entender se você crê ou não na hora que você estiver na guerra, na peleja. Aí você vai mostrar a sua fidelidade com o Senhor. É igual um casamento. Uma coisa é você falar que você é fiel ao seu marido, é leal à sua esposa. Mas e na hora? Sabe naquele momento de conflito, de discussão, de falta de diálogo, que talvez o diabo comece a soprar no teu ouvido muitas coisas, aí nessa hora vai vir o prato, tá? É aqui que vai demonstrar a sua fidelidade sobre o teu marido, sobre a sua esposa. Se você vai negar aquilo ali ou se você vai abraçar aquilo ali. O texto que eu acabei de ler, ele fala assim que todo aquele que escuta a palavra de Deus e a pratica, ele constrói dentro de si uma fortaleza. E essa fortaleza é Jesus. Quando ele fala assim que ele constrói a sua casa na rocha, ele está falando de uma construção de fé, tá? Uma construção de crença em Deus. É como eu disse aqui agora. Uma coisa é você dizer que você tem fé. Outra coisa é você provar que você tem fé no momento da dificuldade. No momento que você estiver no vento, na provação, no deserto, como é que está a sua fé? Aí você vai demonstrar a sua fé. Lembra daquele pai que trouxe o filho endemoniado para que Jesus expulsasse o demônio? O Jesus disse o que para ele? Se tu crê, tudo é possível, é o que crê. O que é que aquele pai disse? Ajuda a minha incredulidade. Você está entendendo? Então é muito importante, quando nós chegarmos na presença de Deus, nós sermos extremamente sinceros com o Senhor. Literalmente sinceros.
E você não se torna mais fraco ou menos crente com a sinceridade a Deus, até porque ele já conhece teu coração. Ele sabe, ele conhece teu coração. Então, no momento que você está naquela dificuldade muito grande, que você olha para aquela situação e você fala assim, eu não acredito. Aqui, ó, e aqui, tá dizendo, tá falando da sua incredulidade. Mas talvez a sua boca profere diferente. Talvez a sua boca profere, não, vai dar certo, vai dar tudo bem, não sei o quê, não sei o quê. Mas não, você tem que ser sincero com Deus, tá? Você tem que chegar diante de Deus e falar como que está o seu coração. Senhor, a luta que eu estou passando, ela é tão terrível, que infelizmente, eu sinto dentro do meu coração que eu não consigo, que não vai dar certo, tá? Eu sinto aqui dentro do meu coração que a luta tá tão forte, mas tão forte, que parece que eu vou morrer. Eu sinto vontade de desistir. Eu sinto vontade de desaparecer. Eu sinto vontade de ir embora, tá? Isso não te faz um crente fraco. Isso fala da tua sinceridade ao Senhor. Mas o que é muito importante você também dizer assim, Senhor, por mais que a minha fé não alcance, por mais que dentro do meu coração é como se eu não acreditasse, eu sei, e eu declaro isso, que tu tens todo o poder. Eu declaro que tu tens o poder de mudar qualquer situação, qualquer circunstância, porque eu creio nisso. Eu creio, a tua palavra diz, mas aqui, ó, dentro da minha alma, é como se não fizesse sentido, aqui dentro da minha alma. E tá tudo bem se você falar isso. É como eu disse aqui agora. Isso não vai te fazer um crente fraco. Isso não vai te deixar menos crente. Você tem que ser sincero ao Senhor. Nós precisamos ser sinceros. Você tá entendendo, irmãos? E eu li um texto aqui que ele fala sobre aqueles que ouvem e aqueles que acreditam. Aqueles que permitem que a fé de Cristo, que a fé em Cristo construa dentro de você uma muralha. Uma muralha que será inabalável. Uma muralha de que quando o vento soprar, a tempestade vir, se você tem uma fé construída em Deus, e talvez você pode perguntar, como que se constrói isso? Uma das coisas está aqui, ó. Como que está o seu devocional com o Senhor? Como que está a sua vida de oração? O seu perfil é como? Depositar a sua fé nos profetas? Depositar a sua fé em pessoas? Ou você deposita a sua fé em Cristo? Tá? Porque a nossa fé, ela é construída, consolidada e se torna uma rocha quando nós conhecemos isso aqui, ó. Quando nós conhecemos isso aqui. Então o texto está dizendo o quê? Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, ele é semelhante a um homem prudente. Olha só. A Bíblia chama aquele que ouve e pratica uma pessoa prudente, que edifica a sua casa na rocha. Você sabe por quê? Vou te falar uma coisa. Os dias não vão melhorar. Os dias vão piorar. Fato isso. Os dias vão piorar. Mas os dias serão piores e talvez essas pessoas vão ver de uma forma assim, tipo, não vai ter saída, não vou conseguir vencer, para aqueles que não acreditam e não confiam em Deus. Mas aqueles que confiam em Deus, eles ficam sempre esperando a resposta naquele que pode dar todas as respostas. E a pandemia nos provou que aqueles que são firmados na rocha, ele confia na providência de Deus. Eu ouvi uma irmã contar para mim que disse que ela foi fazer uma obra em Santa Catarina. Deus mandou elas irem para Santa Catarina. E Deus usou um profeta e falou assim, olha, eu vou levar vocês para um lugar. Eu vejo muitas águas. Eu vejo muita água. Eu vejo água, inclusive, ela tinha uma caminhonete, como se essa água cercasse o teu carro. Olha só. E ela estava numa cidade, pregando, ela e a outra missionária. E elas pensaram, na volta, eu vou pegar uma chuva e
sei lá, então é isso que vai acontecer? Mas não. Isso foi quando eles chegaram na cidade. Eles ficaram ali naquela cidade alguns dias fazendo a obra de Deus. E antes de ir embora, elas receberam um convite para ir para Santa Catarina. Preste atenção nesse testemunho. Chegando lá em Santa Catarina, ela tinha uma caminhonete, chegaram lá à noite, quando foi de madrugada, deu uma chuva tão grande, mas algo tão forte, que a região a casa onde ela estava começou a alagar e começou a subir a água, subir. Quando ela olha para a caminhonete dela, a água já estava na porta, ela lembra da profecia. Só que a profecia dizia, o profeta disse para ela assim, que Deus tinha um propósito com eles naquele lugar. Ele falou assim, ei, para tu entender que é Deus, eu tenho um propósito tão grande com vocês, que eu vejo o corvo trazendo até alimento para vocês. Ela não entendeu nada, mas olha, escuta. Quando ela olha para aquela caminhonete, a água está subindo, ela lembra da profecia. Horas depois, a água já tinha coberto já o carro dela. A casa onde eles estavam era de 2 pisos. E como o proprietário da casa, eles eram um dos únicos que tinham casa de 2 pisos, a vizinhança que estava próxima foram para a casa desse homem, diz que tinha umas 30 pessoas ali. Porque os botes salva-vida não conseguiam chegar ali. Diz que quando foi 2 dias depois, o proprietário da casa falou assim, acabou a energia e está acabando o alimento. O que vai ser de nós? Os botes não estão conseguindo chegar aqui. Segundo a profecia cumprida, elas começam a orar e lembraram que Deus falou que ia trazer o corvo, ia trazer o mantimento. Elas nem sabiam o que era ali, elas estavam vivendo a promessa. Ela falou assim, pastora, de repente, do nada, chegam os bombeiros, com aqueles botes infláveis, sabe? Nos encontra para trazer mantimento. Não tinha como tirar todo aquele povo daquela região de lá, tinha que esperar a água baixar. E ela falou bem assim, depois que nós passamos todo aquele processo, o que Deus fez naquele lugar foi algo tão poderoso. Por que eu conto esse testemunho? Para você entender o que é ser uma casa firmada na rocha. A casa firmada na rocha é você entender que a sua fé em Cristo, a sua fé em Deus, a sua construção de fé, a confiança que você tem em Deus está acima de qualquer coisa. Está acima de qualquer dificuldade, de qualquer vento, de qualquer tribulação. Então eu quero dizer para você aí que está ali do outro lado, antes da gente fazer a oração, tá? Escute só. Para fazer sentido para você as coisas, para que as promessas elas se cumpram na sua vida, para que as coisas venham desenrolar na sua vida, para que a porta que está fechada venha se abrir, a prisão espiritual venha se abrir, você precisa firmar a sua casa aonde? Na rocha. A casa fala de você, a rocha fala de Cristo. A casa fala de você, a rocha fala de Cristo. Mas para a sua casa, para você estar firmado em Cristo, você tem que fazer o que o verso 24 diz. Aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica. E as pratica. É como uma casa firmada na rocha. O que é que você conhece de Deus? O que é que você conhece da palavra de Deus? Como que você vai construir uma fé em Deus se isso aqui, ainda para você, é como um dicionário com uma língua que você não entende? Tá? E talvez você pode dizer, mas pastor, eu olho e eu não consigo entender. Só que eu falo para você que isso não é desculpa. Eu lembro que quando eu era nova convertida, eu pegava a Bíblia. Hoje tem outras atualizações de Bíblia. Tem NTLH, as linguagens de hoje. Mas na minha época de conversão não tinha, meu irmão. Eu lembro que eu pegava a Bíblia
E eu não conseguia entender. E eu falava para o Senhor. Eu falava assim, Senhor, eu leio a palavra e eu não consigo entender. Me ajuda. E uma sexta-feira à tarde, lá em casa, o dia de faxina era na sexta-feira. Não sei se na tua casa era assim ou é assim. A gente tinha feito uma faxina lá em casa e eu tinha acabado de encerar a área de casa. Chegou 2 missionários. Chegaram 2 missionários e eles falaram assim, eu posso ler um texto bíblico com você? E na hora eu pensei, acho que eu vou dispensar eles porque eu já sou crente. Mas eu falei assim, pode. E eu lembro que eles pegaram, sentaram comigo naquela área, tinha acabado de fazer o serviço. E eles pegaram um livro que era o resumo da Bíblia, o resumo de Gênesis, de Êxodo e etc. E ele só que era de uma forma lúdica, tinha desenhos e tal. E aquele homem pegou um texto e leu para mim e começou a me explicar. E o que me chamava a atenção era o desenho daquela página. E quando ele ia explicando, eu olhava o desenho e eu comecei a entender. Eles fizeram ali 20 minutos de leitura bíblica, fecharam aquele livrinho e agradeceram, fizeram uma oração. E quando eles estavam indo embora, eu falei para ele assim, moço, eu posso ficar com esse livro para mim? Olha só. E ele falou, por quê? Eu falei, porque eu consegui entender o que você falou por causa dos desenhos que estavam aqui do lado. E eu tinha uma dificuldade muito grande no colégio. Tive dificuldade de aprendizado porque na fase de alfabetização, na minha fase de alfabetização, foi as fases que meus pais mais se separavam e voltavam. Então eu tinha dificuldade de leitura, tinha dificuldade de tudo. As provas para mim de colégio eram um trauma, porque eu nunca conseguia fazer as provas, não conseguia me concentrar, eu tinha dificuldade. Hoje eu entendo que a minha dificuldade de leitura é porque eu não enxergava no olho esquerdo direito, mas na época a gente criança, irmão, a gente não sabe falar as coisas e tal. Então, quando eu me converto, aquilo para mim ia ser um dilema. Ter que aprender a Bíblia, porque se eu tinha dificuldade na escola, imagina a Bíblia, que para mim parecia um dicionário de outras línguas. Aí eu peguei aquele livrinho que ele me deu, eu comecei a estudar. E eu comecei a olhar as escrituras e olhava os desenhos, olha só. E aquilo para mim fazia sentido, só que eu não sabia, eu tinha outros problemas mais, né? Eu tinha problemas de TDAH, outras coisas mais. E eu olhava o desenho, olhava as escrituras e eu comecei a aprender. Foi quando eu preparei o meu primeiro sermão, minha primeira pregação. Falo o sermão, mas sabe quando você escreve a sua primeira pregação? Que foi sobre Davi e Golias. E eu começo a escrever. Aí eu começo lá a escrever sobre Daniel e começo a ler, olhar os desenhos e a escrever. E eu começo a decorar. E a minha mente começou a abrir para a palavra de Deus. Por isso que eu falo para você, a pessoa que vem com a desculpa e fala assim, eu leio, não entendo nada, quando você quer ler, quando você quer aprender, e você tem o desejo de aprender, Deus prepara oportunidade como essa que preparou para mim, para que eu aprenda. Para que aprenda. Você está entendendo? E isso para mim foi muito importante. Então eu quero dizer para você que a leitura da palavra, assim como diz esse texto, que você precisa, sim, escutar e praticar para que a sua casa, você, seja firmada na rocha, não tem desculpa. Porque hoje há muitas desculpas. Mas eu não entendo. Entende sim. Se você tiver o desejo, tiver o coração nisso, hoje a tecnologia é muito mais avançada. Hoje tem vários tipos de tradução de Bíblia. Hoje tem a linguagem de hoje. Que você lê ali, é tudo tão prático. Na minha época não tinha. Então eu falo para você. Você quer mudar o seu cativeiro? Você quer mudar a sua vida? Você quer ter uma direção nova para a sua vida? Você quer sair dessa prisão espiritual? Você quer entender isso? Você precisa conhecer as Escrituras Sagradas. Porque está tudo aqui, a resposta que você precisa.
Presta atenção. Aqui fala de 2 tipos de casa. A casa, olha só, a pessoa que ouve e a pratica, a prudente e a imprudente. A que ouve e a que não pratica. E você percebe que as dificuldades vêm para as 2 pessoas, para as 2 casas. Então, talvez você pode pensar, sabe o quê? Ah, mas eu passo luta porque o outro não passa, porque, meu irmão, parou. Luta todo mundo passa. Se eu abrir aqui meu testemunho, as meninas que estão ali comigo abrir o seu testemunho, todas elas vão contar as suas lutas. E talvez a luta dela é pior do que a sua que você está passando. Você está entendendo? Então nós temos que parar com essa imaturidade, tá bom? De sempre falar assim, não, que eu... Sabe aquele vitimização? Ah, eu passo muita luta, o outro também passa a luta. Agora, o que é que você faz com essa luta? Hã? Como que você se comporta diante dessa luta? É isso que vai mudar o seu cativeiro. Você passar a luta, baixar a cabeça, eu sou derrotado, eu não vou conseguir, nada dá certo pra mim, não vai dar certo mesmo. Você vai se tornar um derrotado sim. Agora, se a tua casa é firmada na rocha, meu irmão, aqui dentro, a voz que tá aqui dentro, que essa fé que você construiu em Deus através das escrituras, meu irmão, a voz que está por trás disso aqui, ó, ela vai falar com você, não temas, eu estou contigo. Eu sou com você. Você tá entendendo? Agora de manhã, logo pela manhã, eu ouvi um testemunho lindo da irmã Márcia. A irmã Márcia perdeu o pai dela, se não me engano, faz 2 anos. Eu acho que é 2 anos, tá? E ela não superava esse luto. A foto lá do status dela já estava como luto ainda, tá? Ainda estava como luto. Eu acho que é 2 anos, se eu não me engano. Já não tem nem como eu procurar aqui agora. Ela não saía desse ciclo de luto. Com um filho pequeno, tinha uma outra menina. Todo dia ela lembrava desse pai e em algum momento ela chorava. E ela tinha um sentimento de morrer. Sabe? Porque estava presa naquele luto. Ela me contou a história do pai dela, um testemunho lindo, sabe? Ela tinha uma ligação muito forte com esse pai. E ela contando ontem pra mim, falou, pastora, eu preciso te contar um testemunho. Porque ela trocou de carro, eu fui visitar lá na casa dela, e ela trocou de carro. Mas quando eu fui visitar lá na casa dela, eu fui lá pra orar por uma outra situação, e dias depois, Deus bradou no financeiro dela, ela trocou de carro. E ela me ligou e falou assim, pastora, ela mandou uma mensagem. Eu tenho um testemunho tão grande pra te contar. Lembra o culto de mulheres que eu levei o carro aí pra senhora ungir e orar por ele? Eu falei, lembro. Ela falou bem assim, aquilo ali foi um detalhe. Eu tava muito feliz, porque o dia que ela foi lá na minha casa, eu tava com aquele carro antigo. Então, quando eu troco de carro, a senhora vem ali pra orar, aquilo ali só foi um detalhe. Tava muito feliz, mas eu achava que aquilo ali já tava o máximo pra mim. Eu chego pro culto, a pastora Bruna começa a pregar. E ela começa a falar de luto. E eu lembro, isso foi acho que há 2 cultos atrás, a Bruna pregando, a pastora Bruna pregando, do nada começa a falar de luto. Eu olho pra Marcela, a pastora Marcela, falei, pastora do céu, pastora Bruna não tem dimensão, mas tem uma mulher aqui hoje que ela perdeu o marido dela, eu achando que era uma pessoa e totalmente diferente, escuta só. Tem uma esposa de um pastor que tá aqui no culto, eu falando aqui com a Marcela, a pastora Marcela, tem uma esposa de um pastor que tá aqui no culto e ela perdeu o marido dela era um querido, os dois eram muito grudados junto. Na pandemia o marido dela faleceu e justamente ela tá aqui no culto hoje, falei pra ela, um homem de Deus e tal, e eu achando que era pra aquela pastora, que eu sabia que ainda ela não tava 100% recuperada do luto e aí, do nada ela apareceu aqui fazer uma visita e não, pode ser que sim, mas olha o testemunho. A Márcia falou, pastora, quando a pastora Bruna começa a falar de luto, estar presa no luto, na hora eu falei, por que ela tá falando sobre isso?
sabe? Na hora ela começou assim, guerrear dentro dela, dentro do coração dela. Olha só que forte isso. Na hora ela começou a guerrear dentro do coração dela, porque ela não queria ouvir aquela palavra que falava sobre luto. E a Bruna foi entrando numa dimensão tão grande, irmãos, que foi tremendo. Aí a Bruna falou assim, eu quero fazer uma oração aqui. E ela falou assim, desse lado eu quero o grupo tal, e desse lado eu quero o grupo que tá passando pelo processo de luto. E foi. Só que eu não vi a Márcia indo naquele grupo que era o pessoal de luto. Eu não vi. E ela falou que ela foi, eu não vi. Porque eu tava focada na oração ali, não vi. E ela falou, pastora, todo dia eu lembrava do meu pai. E um dado momento do dia eu chorava. E eu tinha um sentimento tão grande de morte, sabe? Que eu queria morrer. Queria estar perto do meu pai, mas ao mesmo tempo eu pensava assim, e os meus filhos? Eu tenho um filho pequeno. Tenho uma filha também de 7 anos, 6, 7 anos. Eu não posso ser ingrata. E ela começa, né? E ela falou assim, pastora, e Deus me visitou. Pastora, foi tão forte, mas tão forte que Jesus me curou daquele luto. Quando a pastora Bruna começou a fazer a oração, Deus desceu no meu coração e tirou toda aquela dor, aquele sentimento de morrer. Pastor, eu saí daquele culto. Olha só, casa firmada na rocha. Ouve. Aqueles que ouvem e as pratica. Ela falou assim, eu saí daquele culto. Peguei o meu celular e tirei do meu status luto, que estava já há tanto tempo ali. Falou, pastora, depois desse dia, eu lembro do meu pai, mas não com o sentimento que eu tinha antes de morte, de querer morrer, de dor e de sofrimento. Irmãos, quando eu ouvi esse testemunho hoje de manhã, eu fiquei muito feliz. Sabe por quê? Porque é exatamente isso que eu estou falando aqui. Minha vida não muda, pastora. Eu trabalho, eu vou para a igreja, mas a minha vida não muda. Não muda? Não muda, certo? Em que área? Qual é a área? Tá? Primeiro ponto. Não muda? Por que você acha que não muda? Não porque Deus não muda. Não, vamos tirar Deus da jogada. Tá? Vamos tirar Deus? Olha para dentro do seu coração. Olha para dentro de si. Não muda por quê? Meu financeiro não muda. Por quê? O que acontece que esse financeiro não muda, o casamento não muda? O meu casamento não muda, tá? O que é que Deus pediu para você? Para que esse casamento seja mudado? Porque há muitas pessoas, irmãos, que o casamento não muda e não é porque Deus não tem o poder de mudar. É porque tem um comportamento aí dentro desse casamento que precisa ser mudado. Porque enquanto não ser mudado esse comportamento, o inimigo vai continuar vindo ali e aprisionando esse casamento. O meu financeiro não muda. Por que esse financeiro não muda? Qual é o comportamento que precisa ser mudado nesse financeiro? Para que o inimigo não tenha mais poder e autoridade, meu irmão. Porque o inimigo ele só vai entrar onde tem a legalidade, a oportunidade, a brecha. Você está entendendo? Agora não faz sentido você estar na igreja, na presença de Deus e ainda a sua vida não deslanchar. Se você ir agora, depois que terminar minha live, agora não, agora você fica aqui comigo. Depois, vai lá no nosso outro canal, agora de manhã. Por que eu entrei atrasado aqui? Porque nós estávamos com uma entrevista no Sementes da Fé Podcast, depois vocês entram lá, de um cara, de um irmão, que saiu do mundo do tráfico. Testemunho tremendo, irmãos. Tremendo. A vida dele era traficar. Ele não tinha profissão, não sabia fazer outra coisa. E o rebuliço que Deus fez na vida daquele homem através da filha que se converteu. O rebuliço que Deus fez.
E uma coisa que é muito interessante, que ele falou ali no final, que quando ele saiu do mundo do tráfico e decidiu mudar de vida, ele decidiu mudar de vida. Que dentro da cadeia, ele aprendeu a cortar cabelo e mexer com essas coisas. Dentro da cadeia. E quando ele saiu de lá, ele abriu uma barbearia. E ele se lançou nisso. E hoje ele é um cara muito próspero. Mas ele falou pra mim, ele falou aqui ao vivo: pastora, mas eu não tenho celular. Eu não uso celular. Por quê? Porque os amigos do passado não dão paz. E isso não faz ele um homem fraco. Um homem menos crente. Sabe o que esse homem está fazendo? Ele está tampando as fontes que alimentavam o seu passado. Você está entendendo? E eu conto isso aqui para você entender uma coisa. Nós temos que começar a olhar dentro de nós, irmãos, se as coisas não desenrolam, se a vida não desenrola, tá? Se as coisas estão amarradas, estão travadas e etc. Ei, é sobre isso que você precisa olhar. Por quê? O que eu preciso tampar na minha vida? Qual é a fonte que eu preciso, qual é a brecha que eu preciso tampar que está alimentando o meu inimigo? Qual é a oportunidade que eu estou dando para o adversário da minha alma para me escravizar desse jeito? Não faz sentido. Aí você tem talento, você tem... Meu irmão, aí você tem talento, você tem profissão e não prospera por quê? No testemunho dele aqui que ele deu aqui agora de manhã, ele falou sobre o liberar perdão. Ele foi abandonado pelo pai e não conseguia perdoar o pai. E ele foi atrás desse pai para se reconciliar com esse pai, porque ele entendeu que para o passado dele ser fechado de vez, ele precisava curar aquela ferida. E quantas pessoas, irmãos, que por orgulho, não refaz o caminho. Por orgulho, por falta de humildade, sabe? Não quer consertar esse passado. Aí por não querer consertar, talvez por orgulho, ou seja o que for, por mais que seja vergonha, tem que ser quebrado isso. Porque talvez são coisas como essas que estão travando a sua vida, que estão amarrando a sua história, que não deixa você avançar, que não deixa você prosperar, que não deixa você progredir. Aí você pode dizer, mas pastora, eu tenho medo, eu não sei o que eu vou ouvir. Meu irmão, o importante é você fazer a tua parte. O resto é resto. Eu estou lendo para você aqui um texto sobre duas casas. Uma casa que é firmada na rocha, aquela casa que é firmada em Cristo, que entende o que é o evangelho, que pode soprar o vento, pode vir a tempestade, que você está ali em Cristo. Você sabe que a tempestade vai vir e vai passar. Você sabe que a chuva vai vir e vai passar. Mas a sua fé vai permanecer viva. Mas também estou falando de outra casa, que é firmada na areia, que é aquela fé inconstante, que hoje está voando, está falando em línguas, está profetizando. Aí o vento sopra, amanhã já está amaldiçoando. Já nem bota os pés dentro de uma igreja. Já devolve o cargo, já não quer mais saber do evangelho, já não quer mais saber do cristianismo. Você está entendendo? O que eu quero passar para você nessa tarde é: a sua fé está firmada em quem? Em quê? Quantas pessoas, irmãos, que firmam a sua fé numa placa? Se a igreja fecha, se a placa é retirada, ele desvia. Quantas pessoas que são firmadas a sua fé, o seu ministério em uma placa, tá morrendo, mas tá lá. Tá vegetando, mas tá lá. Quantas pessoas, irmãos, que firmam a sua casa, a sua fé, sabe aonde? No pastor, na pastora. Se ele é tirado de um lugar, é colocado para um outro lugar, ele vai junto com o pastor. Vamos falar aqui de Foz do Iguaçu? Se ele sai do Morumbi e vai pro portal, ele vai lá no portal atrás do pastor.
Se ele sai do portal, vai para Santa Terezinha de Itaipu, ele vai lá para a cidade de Santa Terezinha de Itaipu por causa do pastor. E não. A nossa fé precisa estar firmada em Cristo e não em homens. Quantas pessoas, irmãos, que se desviam porque a sua fé é firmada numa liderança e essa liderança cai, adultera, sei lá o que acontece. E essa pessoa se decepciona e fala, meu Deus, já deixa de acreditar no ser humano, no cristianismo. Você ficar triste, decepcionada, faz parte. Agora você esfriar a tua fé. Eu não sei porque eu estou falando essas coisas, mas com alguém Deus está falando aqui, meu irmão. Está fazendo sentido para você o que eu estou dizendo? Você está entendendo? Agora, desistir. Ah, não, mas eu não acredito mais em pastor porque eu acreditava no fulano de tal, ele fez isso. Não, tá tudo errado. Tudo errado. Sabe por quê? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém, meu irmão. A Bíblia diz algo que é muito profundo e profético. Quem está em pé, cuida para não cair. Por quê? Cuida para não cair. Porque o foco está com aqueles que estão em pé. A perseguição, a destruição vai vir com aqueles que estão em pé, não que estão com os que estão caídos. Não. É por isso que eu quero finalizar aqui e quero orar por você. Você está firmando a sua casa em quê? Em quem? Você está entendendo? Por que que as coisas não desenrolam para você? Por quê? Então nós temos que tomar cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Essa parábola, ela é muito poderosa. Tão poderosa quanto as outras parábolas que antecedem a ela. Tá? As outras parábolas que antecedem a ela é sobre quem? Os falsos profetas. Falsos profetas. Aqueles que se levantam em nome de Deus e não é o Senhor falando. Fala de dois caminhos. Fala da porta estreita, da porta larga. Fala do reino dos céus. Como que nós vamos entrar no reino dos céus? Então, meu irmão, eu falo uma coisa para você e aqui eu finalizo essa reflexão para orar pela sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Meu irmão, para de terceirizar os problemas da sua vida. Você é o resultado das suas escolhas. Você. Como que está hoje o resultado da sua vida? Como que está o resultado do teu ministério? Ruim, pastora. Tá ruim, tá péssimo. Você é o resultado dele, tá assim por quê? Qual é o posicionamento que você precisa tomar? Qual é o posicionamento que você precisa ter? O que você precisa fazer? Talvez você saiba, mas não faz. Você é o resultado. É o seu posicionamento. São as suas decisões que vai dar uma direção para a sua vida. Só que eu falo uma coisa para você. Você quer ser bem-sucedido nas suas coisas? Busque a partir de hoje a direção que você precisa ter. E Deus, ele vai trazer a luz para você. Deus, ele vai abrir o seu entendimento. Deus vai abrir os seus olhos. Ele vai abrir os seus olhos, acredite. Ele vai abrir os seus olhos. Ele vai abrir o seu entendimento. Entendimento. Deus vai abrir. Mas para ele abrir esse entendimento, você precisa abrir o coração. Em qual casa que você está firmado? Na areia ou na rocha? Talvez aí do outro lado você pode pensar assim, pastora, olhando tudo isso, eu percebo que tem algumas coisas que faltam ser ajustadas na minha vida. E aqui que está o importante do negócio. O reconhecimento. O reconhecimento. Olha para o seu coração agora. Faça uma autoanálise. Faça uma busca dentro de você.
Qual é o comportamento que precisa ser mudado no teu casamento? Ah, pastora, o meu marido tinha que estar ouvindo essa pregação, minha esposa, não, o negócio é com você que está me assistindo aqui agora. Com você. Não, mas é que não é só eu que tenho que mudar, ele também. Ó, enquanto houver esse orgulho dentro desse casamento, não vai ter restauração. Você jamais vai conseguir mudar o outro. Muda você primeiro. Muda o seu coração. Posicionamento você primeiro. Você primeiro. E o ambiente vai ser mudado. Isso aqui é para todos os âmbitos da vida, não é só para o casamento. Isso aqui é para o financeiro, é todos os âmbitos. Tá? Ah, mas eu sinto muita guerra, muita batalha, muita opressão. Muita batalha, muita opressão. Isso se vence com oração, com jejum, comunhão com Deus. Tá? Olha para dentro de si. Ah, mas eu já venho de uma família totalmente destruída, desgraçada. A minha família são tudo bandido. A minha família é de outras religiões que mexe com não sei o quê. Eles são eles. Eles. E você? Você, o que você quer? Não, pastor, eu não quero essa vida para mim, não. Eu não quero isso para minha vida. Então, pronto. Não quer, pronto. Então você começa a declarar que você não quer isso para a tua vida e pronto, acabou. E começa a praticar isso. Pratica. Começa a declarar, eu não quero, eu não vou. Eu declaro que eu quero fazer um caminho diferente. Fala e pratica. Fala e pratica. Porque não tem como esse demônio, meu irmão, esses espíritos tão terríveis, vir simplesmente te obrigar a ser o que os seus o que foram, e etc. Não tem. Agora, se você se inclina, baixa a cabeça, concorda. Ah, então tá, não sei o que, aí vai acontecer. Agora, se você se posiciona e diz, não quero, não vou. Se os meus pais, meus avós, seja o que for, foram ou deixa de ser, aí é algo com eles. Eu quero ser diferente. Eu quero servir o Senhor. Eu quero ter paz no meu coração. Eu quero ganhar almas para o reino de Deus. Eu quero fazer algo para o reino de Deus. Aí mora a diferença. Aí quando você ouve e pratica, aí a misericórdia de Deus desce. Meu irmão, não tem cativeiro que Deus não abra. Não tem. Não tem. Não tem prisão espiritual que Deus não abra. Quando há uma convicção. Quando há uma certeza aqui dentro do coração. Quando há uma certeza, você não tem dimensão. Escuta o que eu vou lhe falar, meu irmão. Você não tem dimensão o que Deus faz quando nós nos posicionamos nele. Aí pode vir muitas coisas na sua cabeça. Ah, mas as consequências, pastor, vai vir muita consequência, muita perseguição. Ah, meu irmão. Tá, você mata uma pessoa aqui agora. Tá? Você tá achando que o quê? Você vai pra igreja, vai aceitar Jesus e a polícia não vai atrás de você? Aí você tem que ser muito... Tá, pelo amor de Deus, né, meu irmão? Consequência tem. Consequência vai ter. Mas a diferença é que agora, em Deus, tem escape e tem saída. Por quê? Você pode ser preso. Você pode pagar a sua condena. Mas lá dentro da cadeia, Deus vai te dar o refrigério e Ele é poderoso de retroceder as penas. Ele é poderoso. Quantos testemunhos que a gente ouve assim, irmão? Quantos? De pessoas que aprontaram e tudo, e depois que se converteu, a polícia veio atrás, porque tem consequência. Quantos testemunhos que você ouve que a pessoa daí foi preso, mas mesmo assim lá na cadeia não esfriou, sua fé permaneceu firme, e a condena que era para ser, sei lá, de 6 anos, foi para 2, foi para 1 ano. Você está entendendo? Nós temos que ter compreensão de uma coisa. O que a Bíblia diz que Deus esquadrinha o nosso coração, isso é fato. Deus, Ele esquadrinha o nosso coração. Ele olha para dentro de mim e de você, e Ele sabe quando há verdade aí dentro. Então eu quero orar por você agora. Por você.
Por você que a partir de hoje vai parar de ficar terceirizando os seus problemas, colocando a culpa no outro e vai olhar para dentro de você e vai dizer, não, é verdade. Meu financeiro tá assim porque não adianta. Eu não cuido do meu financeiro. Eu compro mais do que eu gasto, do que eu ganho. Eu gasto mais do que eu ganho. Não, meu financeiro tá assim por causa disso, disso e disso. Ajudo pessoas que não têm que ajudar, faço coisas que não tem que fazer. Você tá entendendo? Não, é verdade, pastora. Eu quero orar mesmo porque realmente meu casamento tá assim porque em vez de eu fechar a boca, eu não fecho. Em vez de eu renunciar a isso, eu não renuncio. Em vez de me posicionar aqui, não me posiciono. Não, pastor, tem toda a razão. Eu quero orar com a senhora porque é verdade. Meu filho tá assim porque eu não coloquei limite nele. Não coloquei limite nele. Ele queria usar arguilha, ele queria fazer as coisas, eu deixava fazer tudo debaixo do meu nariz, agora ele se perdeu. Sabe, meu irmão? É olhar pra dentro de si e falar assim, não, a responsabilidade é minha. Só que é aqui que começa a mudança. O que você vai fazer a partir de agora? Com todas essas informações que eu tô entregando pro seu coração. O que você vai fazer com isso agora? Vai mudar? Porque é aqui que acontece a libertação. A libertação acontece. Não é quando a entidade manifesta, você manda lá falar onde você está, qual é o lugar que você está, me traz aqui os cabelos e vai embora. É quando o Espírito de Deus ele entra dentro do coração do homem. Quando o Espírito de Deus ele entra dentro do coração do homem, a mágoa, o rancor, o ódio, a ira, o sentimento de vingança, ele vai embora. 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 Sabe? Os ressentimentos. Você tem que hoje, meu irmão, falar assim, Senhor, limpa o meu coração. Limpa. Limpa a minha alma. Eu não quero mais isso para minha vida, não. Para mim já deu. Eu quero ser livre. Eu quero ser liberto. Eu quero algo novo na minha vida. E você vai ver o que Deus vai fazer. Em nome de Jesus. Consegue uma água para mim, meninas? Você vai ver o que Deus vai fazer. Consegue uma caneca de água para mim? Você vai ver o que Deus vai fazer. Escuta o que eu estou te falando aqui. A libertação acontece quando nós reconhecemos os nossos erros. Tá? Esses dias eu orei para uma pessoa e ela disse assim, eu não sei dizer não, aí as pessoas abusam de mim, e não sei o quê, eu tô cansada, pastora. Eu tô querendo tirar minha vida. Aí eu olhei pra ela. Na hora a gente pensa o quê? É mais fácil tirar a vida do que resolver os problemas? E eu disse pra ela uma coisa. As pessoas vão parar de abusar de você quando você colocar limite nelas. O não faz parte do ser humano. Você tem medo de dizer não por quê? Por quê? E tem pessoas que é assim. Ele não diz não, tem dificuldade de dizer não. Sabe por quê? Porque ele acha que as pessoas vão abandonar. E se eu não fizer tudo o que me querem que eu faça, vão me abandonar, vão isso, vão aquilo. Você tá entendendo? Meu irmão, se vão te abandonar porque você tá dizendo não, é porque não gostam de você. É porque nunca te amaram. É porque nunca foi seu amigo. Você tá entendendo? Nunca. E eu sei que Deus tá falando com alguém, com pessoas, eu sei. Eu sei porque eu tô sentindo uma ânsia de vômito aqui. Você tá entendendo? E uma dor no meu braço terrível. Eu não tava com essa dor, não. E eu sei que através dessa palavra aqui, Deus está fazendo algo aí no coração de pessoas. Por isso que eu falo pra você. Você que tá aí do outro lado. Você que tá me ouvindo. Escute. É tempo de mudança. Para de deixar o diabo fazer festa na tua casa. Para. Coloca limite aí dentro. Você é mulher de Deus. Você é homem de Deus.
Seus filhos estão debaixo da sua cobertura espiritual. Você acha que está certa essa bagunça que está sendo feita aí dentro da sua casa? Você sabe o que eu estou dizendo. É um tal de levar a namorada aí, dormir com a namorada, transar com a namorada aí dentro da tua casa, e você, homem de Deus, mulher de Deus, faz de conta que não vê. Prostituição está debaixo dos seus olhos. Como que não vai ter guerra nessa casa? Como que não vai ter tribulação dentro dessa casa? Você está entendendo? Mas eu prefiro que aconteça tudo aqui debaixo dos meus olhos, pelo menos. Não se iluda. Porque o demônio que está usando as coisas dentro da tua casa vai usar fora também. Você está entendendo? Tudo que o diabo quer é fazer essa ciranda toda aí. Fazer esse regaço todo aí. Mas em nome de Jesus Cristo, eu creio que está fazendo sentido isso que eu estou te dizendo. Eu creio, eu acredito. E eu sei que você vai colocar em prática a partir de hoje. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém?